Olá, meu povo! E hoje temos a explicação do terceiro episódio da última temporada de Fear the Walking Dead. E esse episódio tá dando uma caminhada cada vez mais. Se no primeiro não foi lá essas coisas, o segundo já foi bem mais interessante. E esse terceiro não tá tão melhor como o segundo, mas tá bom também. E é um dos episódios importantes para a série, que tem um foco em a origem. Mais especificamente, a origem de Padre. Então vamos começar. O episódio já começa com foco em Madison, trazendo várias revelações, inclusive voltando a tocar aquele ponto da cura. Primeiro a gente tem a grande revelação importante partida aqui da June, do porquê a Shuai coletava o sangue da Madison. Basicamente, ela acreditava que, com base das informações passadas pela June sobre o que a Alyssa tinha sido exposta à radiação, como foi visto lá na sétima temporada, para ela poderia ser uma coisa hereditária, já que a Shuaik agora sabe que a Madison é a mãe de Alicia e que ela poderia ajudar de alguma forma na cura. E estaria fazendo esses testes para saber. Vai que ela é imune ou o sangue é da família deles, né? Alguma coisa do tipo. Então a gente vai para outra revelação. Por exemplo, no que ficou de brecha no episódio 2, onde o garotinho Finch foi mordido para que a June prosseguisse com os experimentos. Aqui a gente pode observar que o processo está funcionando com o filho de Dwight e Sherry. Revelações de que o menino já estava correspondendo aos processos de radioterapia. Então aumenta aquele ponto de que realmente ele deve ser curado, sendo um dos primeiros a sobreviver ao experimento. Mas nesse início também a gente tem outra revelação num ponto que é chave para a história desse episódio, que se trata do arquivo que tem na Ilha das Crianças que a Madison pegou. Aparentemente ela foi a que mais coletou, né? Só que assim, o episódio ele dá uma reviravolta e é gerado expectativa de que vai trazer respostas para as crianças. Porém, é só uma expectativa mesmo, não traz resposta nenhuma. E então é que a gente tem um flashback, coisa comum desse universo, que mostra a Shuaik mais nova, com outro cara que depois é revelado seu irmão no passado. No mesmo local em que Morgan estava na primeira temporada falando com o padre. Nessa cena, eles já estavam na ilha, né? Nesse processo de reconstruir a humanidade, seguindo o plano do próprio exército, que é o plano de padre, mostrando o pai dela, que de fato é o rosto do verdadeiro padre, esse general Kennedy. A gente também vê mais pontos do exército, de como começou tudo, colocando o plano de padre em ação. Indo para uma missão, né, que para poder expandir, aumentar esse projeto. Só que tem umas menções interessantes que se referem ao passado de Fear. Por exemplo, aqui a gente tem a menção ao senador Vasquez e ao bunker do hotel lá em Galveston. E para quem não sabe ou não lembra, é o bunker em que a Alyssa ficou na época da explosão das ogivas nucleares lá na sexta temporada, onde ela ficou presa lá. E acabou servindo diante do grupo que estava sobrevivendo ali. E a gente vê o carinha ali, que era o assessor do senador Vasquez zumbificado. Pois é, temos então referências do porquê, desde dessa época, se falava muito sobre o padre. E outras revelações que se dizem respeito ao grupo, como os nomes diferentes. E que na verdade teria sido o próprio pai deles que escolheram esses nomes. E então o episódio volta novamente para o presente, dando aquela dinâmica de empolgação e que te prende, tendo foco na Madison, onde é quase mordida pelo comando da Shuaik, quando a pequena Mo chega e já acaba com aquilo. E então tem lá todo o embate, vemos também a Dove, que fica indecisa se chama ou não a galera do padre, e é quando a Madison diz que ela pode ajudar ela e mostrar os arquivos dela, e saber sua verdadeira origem. E enfim ela concorda. E nessa cena eles também descobrem que a Shuaik é filha do padre, o que já foi explicado no começo do vídeo. Mas a gente se direciona onde temos todos ali indo até padre quando se depara com os pais desesperados em achar seus filhos. E é então que surge o Daniel e é revelado o que teria acontecido com ele, já que a última aparição dele foi lá na sétima temporada e foi quando o Morgan já havia mostrado a localização das jangadas, onde eles já estavam justamente com a June e com os outros pessoal, e também um reencontro inesperado dele com a Madison, já que a última vez que ele viu foi lá no estágio, onde teve a saída dela. E foi bastante legal ver esse reencontro dos dois. E então é mostrado o motivo dele estar ali, que foi justamente porque o padre não havia querido ele por já estar velho e não ia servir para nada. Então ele encontra todo aquele grupo e se unem.
como uma família. E então se tem mais revelações importantes sobre os personagens desaparecidos, onde vê que Daniel dando a entender sobre a situação de Charlie e Luciana, principalmente a Charlie, já que foi visto lá no finalzinho da 7ª temporada que ela estava condenada à morte devido à grande exposição que ela teve à radiação. E depois ele dá a entender de que ela morreu, mas não tinha certeza disso, e estaria se culpando por não ter estado ali com ela. A mesma vai para Luciana, insinuando que não estava mais para ela, dando a entender que ela também morreu, mas não teria certeza disso também. Mas não sei não, mas para mim tem uma sensação de que elas podem estar vivas ainda e que pode vir a aparecer a qualquer momento. Não sei a Charlie, né, porque tem que ser algo milagroso, mas talvez a Luciana possa vir a surgir em algum lugar. Vemos nos próximos episódios se isso irá comprovar mesmo. E outro personagem que ainda não se tem notícia é o Strange, que ele está sumido até o momento. Não se sabe ainda o que aconteceu com ele, mas acredito que mais pra frente saberemos sobre o seu paradeiro também. Continuando no episódio 3, a gente vê algumas construções boas para o lado mal do padre, principalmente por meio dessas cenas onde os jovens vão atrás de resgatar Schweik, acreditando fielmente no padre, ou seja, totalmente cegos e manipulados pelas informações que passaram para eles, que os pais haviam abandonado eles e não se importariam mais com eles. E então passamos para um conflito de Madison frente a frente com a base do padre. E depois é descoberto que o general lá, que supostamente era o padre, havia morrido supostamente tentando salvar os seus filhos e teria virado um zumbi também. E que não era ele que estava por detrás do vrido, e que seria o próprio irmão da Schweik, o Quen, que é comprovado quando a Madison quebra o vrido que dá ligação ao que estaria do outro lado, entregando então a real identidade de padre, que seriam os dois irmãos que estariam comandando a ilha. E que cresceram com isso mesmo sendo crianças na época, passando respeito da voz por detrás do vrido como se fosse o general ainda estivesse ali vivo, sem contar a verdade para o resto que estava ali. Foi daí que eles começaram a mentir para as crianças que já estavam na ilha naquela época, que os pais abandonaram elas, e aí que a gente tem o motivo principal do porquê mentir isso. Temos então algo do presente para justificar isso, que é a questão da Dove, que aceitou seguir em busca da verdade, e revelado depois que a Dove era filha da mulher que acabou morrendo justo com a Madison lá antes, e a própria Madison tirou ela da mãe e que agora ela tem que sofrer com a dor de ter perdido a mãe, usando dessa explicação para dar um motivo da Schweik separar as crianças de seus pais, para que eles nunca tenham que ter a dor de perder um pai, sem nunca saber o que aconteceu nem nada. A motivação deles é que a dor que eles sentiram foi tão grande por eles perderem o pai, que então eles não queriam que mais ninguém tivesse isso. Por isso deixaram as crianças sem pais vivendo lá, obviamente com outra motivação de tentar encontrar possível cura, né? Passando para cá, a gente já vê o jogo virando novamente para June e Madison, sendo presas novamente, e que agora a própria Madison estaria sem argumento, porque ela tinha um argumento para motivar as crianças a lutar contra eles, que é a questão delas terem sido separadas dos pais e que se tinha uma mentira ali. Só que o contra-argumento da Schweik fez a Dove virar contra a Madison e ficar ao lado do padre, fazendo com que a Madison agora não tenha o que falar, voltando então para a estaca zero sem motivação para convencer os outros. E é que a solução para isso então estaria no pai da Moore, o Morgan, que foi visto lá no 2º episódio que a Madison ajudou ele a escapar e agora estariam indo atrás dele. E agora passando lá para o final, para encerrar o episódio, onde é vista a motivação da Schweik apresentada para o seu irmão com o objetivo em querer expandir o grupo para aumentar. É caso que você não tenha entendido, mas pela fala dela do rádio, é dado a entender que vão usar as crianças ali, que estavam sendo preparadas para poder lutar com todos esses zumbis trancados para limparem o estaleiro, que basicamente é o motivo deles estar ali para proteger essas coisas importantes e também todo esse mistério envolvendo o padre.
Agora bem, se o segredo do padre já foi revelado na origem, então o que é segredo maior que esses contêineres? E esse é o ponto que gera nesse episódio. E então vamos ficando por aqui e na próxima semana já faço para vocês o quarto episódio dessa última temporada.